Galera, hoje a gente vai demonstrar para vocês num vídeo breve como é feita a instalação do nosso PPF Safe Visual, o nosso anti-trinca, tá? Ele é um PPF de para-brisa, ele é aplicado de forma externa, não necessita moldagem, ou seja, não precisa aquecer, tá? Aqui nesse carro a gente vai fazer a descontaminação desse vidro para tirar todas as impurezas, não ficar nenhuma sujeira embaixo, e após isso a gente vai demonstrar na sequência como é feito a aplicação. Jorge, por que hoje tu está passando a mão assim? O primeiro passo aqui é fazer a descontaminação do vidro. Beleza, já fizesse? Já fiz a descontaminação. Depois da descontaminação, o toque aqui da mão é o que eu consigo sentir melhor. Se tem alguma... Exatamente. Se tem alguma contaminação, algum pontinho que pode atrapalhar na hora da instalação, eu consigo sentir aqui com a mão, que às vezes a olho a gente não percebe. E mesmo assim, depois de fazer esse toque aqui, tu espatula novamente? Ainda eu tiro a água mais umas 2 vezes para ter certeza de que ficou 100% limpo. Porque qualquer pelinho, qualquer detalhe, um cabelo pode prejudicar a vista e perder a peça. Com certeza, principalmente a região em volta aqui, né? As colunas, a parte de cima do pé, sim, o capô, fica uma sujeira aqui entra, né? Precisa estar tudo muito bem limpo para não contaminar o para-brisa. Pessoal, o segundo passo após a descontaminação é fazer o quê? Essa película a gente vende no tamanho de 1,22. Esse para-brisa aqui desse carro é um pouco menor. Então, para facilitar a instalação e evitar qualquer tipo de sujeira ou pelos, enfim, qualquer coisa ir por baixo, a gente já faz a adequação dele no para-brisa. Então, o que a gente fez aqui? Já cortou o excesso aqui, o excesso lateral aqui e o excesso lateral lá. Feito isso, a gente removeu o primeiro liner para facilitar o nosso trabalho. Na sequência, a gente vai mostrar aqui como se remove o segundo liner e como se dá início à instalação. Ó, essa dica que o nosso aplicador aqui, o Jorge, está passando para a gente é o que? Ele faz a abertura do liner da cola, tá? Para facilitar a remoção lá no para-brisa. Vocês vão acompanhar na sequência. Não sei se vocês vão conseguir enxergar completamente, tá? Aqui é tudo transparente. Ó, vai realocar ali o liner. Ah, Rafael, mas eu preciso fazer isso? Não, você não é obrigado a fazer isso. É uma dica que a gente está passando. Ele aplica nesse formato. Você vai ver que facilita lá para remover o liner, tá? Mas você pode fazer a remoção, lubrificar e já aplicar, sem problema nenhum. E aqui nesse vidro eu consigo ter muito mais controle sobre a película. Então eu posso molhar ela bem uniforme, sem vento, sem estar balançando, sem risco de pegar contaminação alguma. O vidro aqui está totalmente limpo, então agora eu só enrolo ela e levo até o carro para poder fazer a abertura. Aqui, como a gente havia comentado antes, além de ele passar a mão para sentir se tem alguma imperfeição, ele fez 2 limpezas nesse formato para deixar realmente o para-brisa 100% limpo, tá? Estou aqui com o material na mão e na sequência a gente vai fazer a aplicação para vocês verem como fica o resultado. Aqui, pessoal, ele já segurou o liner de baixo, que é aquele que ele lubrificou antes. A gente já vai posicionar aqui o mais próximo possível, tá? Tem carros que é obrigatória a remoção da palheta. Esse carro aqui não se faz necessário. Olha como fica fácil para remover o liner da cola aí. Assim a chance de contaminação é muito menor, porque você não atravessa, às vezes, o seu espaço com material aberto. Tá? Então aqui só está mesmo a película, já para iniciar a aplicação.
Então olha como é fácil, a gente já recortou o material já na medida mais próxima possível, como facilita o serviço. Posicionada a película no vidro, bem importante aqui a gente notar que ela está totalmente solta em cima. Ela precisa ter esse deslize para não correr o risco de travar e marcar a cola do material, porque ele tem uma cola bem sensível, então a gente precisa ter esse cuidado. Sempre posicionada e totalmente solta. Então com a mão a gente já faz a moldagem dela aqui. A gente só estica, tira as bolhas e já consegue ter a moldagem no vidro. E o que é legal comentar, né, Jorge, é que essa moldagem é apenas com a mão, você não precisa de soprador térmico, igual outras películas. Não precisa esticar muito, não precisa... Simplesmente é ajeitar a película, tá? Isso facilita muito o serviço do aplicador e traz muito mais agilidade. A gente trava ela aqui. E o importante aqui é sempre exercer a mesma pressão. E Jorge, por que tu trava no meio aqui? O que te facilita isso? Assim eu consigo dividir o material. Certo. Então eu vou fazer mais uma divisão nele aqui. E aí eu jogo isso para cá e isso para lá, mantendo o tensionamento do material. E o que o pessoal tem que sempre cuidar é fazer movimentos circulares, tá? Essa película não tem necessidade, você pode acabar marcando a película. Repare bem como ele sempre trabalha em linha reta, tá? Sempre na horizontal. E a gente sempre lubrifica bem a película para poder ter o deslize da espátula também. E o essencial aqui é fazer o movimento sempre uniforme. Então eu fiz esse travamento aqui, eu vou jogar a água sempre para baixo. Para jogar a água para baixo eu mantenho uma inclinação na espátula. Se eu fizer isso aqui e botar ela muito para cá, essa água ela pode subir para o local que eu já passei a espátula. Então eu vou sempre inclinar para a água descer e não correr risco de deixar nenhum rastro. Aqui, da mesma forma, a gente vai inclinar ela para cima, que a gente não quer que essa água desça. Feito isso, a gente vai molhar mais uma vez e passar a espátula para reforçar a nossa aplicação. E Jorge, caso tu deixou uma bolha que tu não percebeu, tem como não perder a peça, né? O que é feito? Esse material ele permite você reposicionar ele, por isso que a gente usa bastante lubrificante, né? É, pessoal, isso é uma dica muito importante, tá? Trabalhar sempre bem lubrificado, um pouco acima da média do PPF normal de lataria, tá? Vou mostrar para vocês aqui agora o que não se deve fazer ao instalar o PPF Cif-Visio, né, ou qualquer outro antitrito, tá? Aqui eu lubrifiquei por baixo, lubrifiquei por cima. Muita gente espatula levemente e não tira toda a água, acaba deixando bolhas. Ó, tô espatulando leve, tá? O que isso pode ocorrer? Isso pode, essa água que fica embaixo, que não é retirada, isso pode acabar ficando a visão turva. Então, não é o correto a ser feito, tá? Sempre quando você vai fazer a aplicação desse material, tem que ser bem lubrificado e tem que ser feita uma espatulagem de forma firme, que saia toda a água. Ó, aqui vou deixar uma bolha de propósito aqui, ó. Caso você deixe esse pedaço aqui com a água, não faça remoção, pode ficar marcada a cola, tá? Porque a cola desse material ela é muito sensível para poder ter essa visibilidade aonde o cliente não percebe que tem, tá? Então aqui, ó, por exemplo, não sei se a câmera vai pegar, aqui eu deixei água empoçada. Se a gente deixar esse carro aqui aplicado,
isso aqui vai ficar marcado, tá? Então isso aqui é um detalhe, é muito importante não deixar, tá? Outro detalhe importante, muita gente fica brincando com a espátula em cima. Por exemplo, o que eu digo brincando? Às vezes, espátular e fazer uma curva, tá? É muito perigoso e pode marcar cola embaixo. Então é um detalhe que não pode ser feito. Sempre uma espatulagem uniforme. Sempre uniforme firme. Uniforme firme. Uniforme firme. O primeiro corte aqui a gente faz ele rente ao vidro. Até porque o material está bem úmido ainda, então ele é um pouco mais difícil de fazer o corte final. A gente vai fazer esse primeiro corte rente ao vidro. Para poder lavar as bordas e tirar todo o excesso de lubrificante que tem. Finalizando essa parte então, agora a gente deixa um tempinho de cura aqui para o material, para a gente conseguir fazer o recorte chanfrado que a gente fala, né? Que é com a lâmina inclinada. Ó, a gente tenta forçar aqui e o material levanta, porque ele está muito úmido. Então assim que secar, a gente pega na pontinha dele aqui e consegue fazer o recorte para ele ficar rentezinho ao vidro, sem risco de descolar. Então pessoal, aqui a gente está finalizando toda a aplicação, a película ainda está úmida, o ideal é que ela seque entre 24 a 48 horas, vai depender muito da região onde você mora. Eu vou tentar pela câmera aqui mostrar para vocês como fica dentro, tá? Porém, aqui ela ainda vai estar extremamente úmida, mas repare já na nitidez aqui, eu vou colocar o dedo para a câmera focar aqui, ó. Obviamente que ela tem que fazer toda a secagem dela. Pode ver que aqui ela tá bem úmida ainda, ó. Já dá para ter uma noção, tá? Sem marcas, sem nada, ó. Aqui tem umidade ainda. Então isso aqui vai demorar para secar um pouquinho. Galera, e para finalizar esse vídeo, vou deixar aqui o instalador finalizar o acabamento, tá? Após isso, o ideal é você não entregar o carro em dia de chuva já para o cliente, porque esse PPF de para-brisa, o nosso Safe Freezing, pode demorar até de 24 até 48 horas. Vai depender muito do clima da tua região, se tem sol, se não tem, se o cliente vai pegar chuva ou não. E o que a gente não quer é que você tenha esse retrabalho e entregar o carro antes do tempo, tá? Após a aplicação, se possível, deixar o carro no sol para ele acelerar o processo de secagem desse material. O fato importante dessa nossa película é que ela possui ação regenerativa para micro-riscos. Porém, alguns clientes deixam a paleta envelhecer ou até mesmo pegam areia, pedra, né, com o passar dos outros veículos, e pode ocasionar arranhões nessa película. Lembrando que essa é uma película anti-trinca e de sacrifício, ela é para proteger o seu para-brisa. Veja só, uma paleta chega a arranhar um vidro, ela pode mesmo arranhar uma película. A vantagem dessa
desse nosso produto é que mesmo se ocasionar arranhões, você pode, antes de trocar a película para o seu cliente, fazer um polimento em cima dela e amenizar esse risco e seu cliente usar ela ainda por mais tempo. Ou em alguns casos você pode efetuar a nova venda da película, tá? Então, em resumo, ela é uma película que protege contra pedras e arranhões, o que acaba deixando o para-brisa do seu cliente sempre protegido. Então, se você ficou interessado, gostou ou já comprou a nossa película e tinha dúvidas, esse vídeo é para isso, tá? Precisando de qualquer linha de PPF, entre em contato com a gente.